Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo aí da parte de gestão da produção. Hoje a gente vai fazer um cálculo, né, de análise produtiva, né, o qual ele vai levar em consideração a situação problema, né? Vamos ver qual é o enunciado da questão, né? São necessários 8 trabalhadores e 260 horas para processar um pedido de uma demanda na área de ferramentaria. A mesma empresa recebeu um novo pedido que equivale ao triplo do pedido inicial. Com o acréscimo de mais 4 trabalhadores com o mesmo índice de eficiência, em quanto tempo o pedido será processado? Né? Então, no caso, a gente tem uma relação inicial aí de 8 trabalhadores, né? Ou seja, esses 8 trabalhadores eles processam em 260 horas um relativo pedido, né? Que está aqui justamente em relação a essa carga horária. E aí, no caso, esse pedido ele tem um aumento, né? De justamente o triplo do pedido inicial, né? Então esse novo pedido ele é 3 vezes maior do que o pedido inicial que demorou 260 horas, né? Então nesse caso aí vai ter um acréscimo de mais 4 trabalhadores, né? Ou seja, um total de 12 trabalhadores aí para executar esse pedido, né? Que equivale a 3 vezes o pedido inicial, né? O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é o seguinte: é, esses 8 trabalhadores aqui iniciais, né, que processam o primeiro pedido em 260 horas, né, vamos supor aqui valendo aqui o primeiro pedido, a gente tem que ter a noção seguinte: cada trabalhador ele trabalhou exatamente 260 horas. Ou seja, o trabalhador A trabalhou 260 horas, o trabalhador B, o trabalhador C e assim sucessivamente. Ou seja, os 8 trabalhando durante 260 horas conseguiram completar, né, esse primeiro pedido, né? Então não é que cada trabalhou, você pode se confundir, né, pegar as 260 horas e dividir por 8, né? Mas não é a situação. Os 8 juntos trabalhando 260 horas conseguiram completar o pedido, né? Então esse é o primeiro ponto que tem que ficar atento para poder solucionar, né, a questão. Então, o que é que a gente tem que entender? Se cada trabalhador trabalhou ao mesmo tempo 260 horas, e a gente tem 8 trabalhadores, significa que os 8 trabalhadores trabalhando juntos, somando cada um sua carga horária, né? Ou seja, eles tiveram 2.080 horas para executar, para processar o primeiro pedido, né? Então, 2.080 horas para processar o primeiro pedido, né? Ou seja, todos eles trabalhando com o mesmo índice de eficiência, né? Então, esse ponto ele é crucial para poder entender o desdobramento, né? Ou seja, os 8 trabalhadores, cada um trabalhando 260 horas seguidas, necessitaram, ao somatório das cargas horárias, né, que trabalharam, 2.080 horas para processar um único pedido, né? Então, se a gente for considerar que só tivesse um único trabalhador, ele ia demorar 2.080 horas para processar o pedido, né? Ou seja, se a gente for fazer aqui uma relação de proporção, 8 trabalhadores demoram 260 horas para processar um único pedido, que equivale à mesma situação de um único trabalhador demoraria 2.080 horas para processar esse mesmo pedido, né? Então é importante chegar a essa condição unitária, já que o pedido ele está levando em consideração um único aspecto, um único volume, né? Ou seja, a gente não está tendo relação de subdivisão de tarefas, né? Então a gente tem o processamento como um todo. Então, se um único trabalhador demora 2.080 horas para processar, significa que se a gente tivesse 2 trabalhadores, iria demorar 1.040 horas. Se a gente tivesse 3 trabalhadores, 693 horas. E se a gente tivesse 8 trabalhadores, como é a condição inicial, ou seja, a gente teria 260 horas para processar esse pedido aí em cronologia, né? Ou seja, em timeline. Então, a gente aí já tem a relação proporcional de que um único trabalhador demoraria 2.080 horas para processar o pedido. Só que nesse pedido novo, a gente tem 3 vezes o pedido inicial, né? Então, se a gente tem 3 vezes o pedido inicial e um único trabalhador demora 2.080 horas para processar o mesmo,
Significa que se a gente tiver um único trabalhador para processar os 3 pedidos, a gente teria justamente 2.080 horas vezes 3 para saber o tempo que uma única pessoa faria para processar os 3 pedidos. Ou seja, 6.240 horas. Então, se um único cara fosse fazer esses 3 pedidos, ele demoraria 6.240 horas. Então, nesse caso, como a gente tem 12 pessoas agora trabalhando na execução, ou seja, a gente tinha 8 trabalhadores e chegaram mais 4, e a gente sabe que a execução unitária dos 3 pedidos daria 6.240 horas, agora só basta dividir 6.240 por 12. Ou seja, 6.240 dividido por 12 vai dar igual a 520 horas. Então, para processar esses 3 pedidos, a nível de cronologia, a gente teria aí 520 horas corridas. Ou seja, cada trabalhador iria executar, dentro do timeline, 520 horas de execução. E aí, ou seja, se cada trabalhador vai ter 520 horas de execução, aí entra outras demandas aí da parte de gestão, que é justamente calendário, os dias que vão ser executados, a carga horária diária. Mas aí a gente tem o volume de horas que cada trabalhador vai processar para fechar esse pedido novo, que é 3 vezes o pedido inicial. Tá bom? Então, no caso aí, o resultado é igual a 520 horas. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre cotagem ascendente. Não é um tipo de cotagem tão comum, mas hora outra a gente se depara com algum tipo de cotagem dessa, que toma como base justamente a sequência de um ponto de referência. Então aqui a gente tem a representação de um elemento, que está representado. Você pode observar aqui, tem alguns raios, alguns furos aqui representados. E o que é que ele tem de representação, ou o que é que ele tem de diferente quanto à cotagem. Então vamos analisar aqui. Primeiro ponto, você observa aqui um 0, para um vetor, um outro 0 para um outro vetor, ou seja, aí levando em consideração y e x. E nesse caso, esse é o ponto de referência do elemento. Então os deslocamentos eles partem desses pontos. Exemplo, nessa sequência aqui, a localização dos furos. Esse primeiro furo aqui está com comprimento de 50 milímetros, ou seja, daquela referência até ele 50 milímetros. Esse segundo furo aqui, ele está com a referência de 180 milímetros, do zero. Esse terceiro, que é justamente esse aqui, ele está com a referência de 220 milímetros. E aí na sequência 325, que é desse furo aqui base angular, e o comprimento total da peça. Os outros 3 furos aqui, eles não têm essa referência, porque eles estão tomando como base o ponto do primeiro furo, já que é um deslocamento angular. Ou seja, eles mantêm lá um determinado padrão aí de distância de ângulos entre eles. De qualquer maneira, a gente precisa ter informação do raio, que toma como base a distância desses furos em relação a um ponto de referência, que seria justamente esse ponto aqui. Bom, aqui na sequência aqui subindo também a mesma lógica, ou seja, aqui um 0, na sequência aqui 50, 115, 190 e 220, fechando aqui o comprimento da peça. Os outros acabam fazendo encadeamento com as alturas dos furos, fechando aí o cruzamento. E aqui você pode observar também aqui na relação do ângulo, ou seja, do ponto de referência aqui, do primeiro para o segundo furo 30 graus, do segundo para o terceiro 60, do terceiro para o quarto fechando aí 90 graus. Então, cotagem ascendente ela toma como base uma referência e segue na sequência até fechar todo aquele encadeamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre RPM, na verdade eu estou refazendo esse vídeo aqui de RPM, ainda era no sistema antigo de som do canal, então estava muito baixo o áudio, e aí vamos estar justamente fazendo um novo vídeo, sobre essa parte aí de RPM. RPM significa rotação por minuto, aí por definição, é a unidade de velocidade angular, ou seja, trata-se de uma unidade não padrão, do Sistema Internacional de Medidas,
porém ela é muito comum, né, no sistema, nas fórmulas, né, nos cálculos matemáticos ou físicos que envolvam sistemas, né, de velocidade angular, né, no caso nos cálculos físicos mesmo, né. Então a unidade SI, né, é equivalente justamente a um radiano por segundo, né, ou seja, no SI a unidade relacionada à rotação é justamente radiano por segundo. Não, em sistemas mecânicos ou eletromecânicos, a rotação ela é muito presente, né? Então, exemplo, se a gente for analisar, talvez o elemento mais comum que se tenha trabalho com rotação seja o motor elétrico, né? O motor elétrico e o motor a combustão. Mas outros sistemas também tomam como base esse sistema de rotação. Exemplo, bombas, redutores, sistemas com polias e correias. Todos eles trabalham com esse sistema de rotação para que se tenha o deslocamento linear, na maioria dos casos, proveniente desse movimento rotativo, né? Então, rotação por minuto, né, ela vai dar uma base justamente de um sistema angular para um sistema linear, na maioria dos casos, né? Então, exemplo, se você vai pegar uma bomba hidráulica como essa aqui, o qual o seu sistema de funcionamento toma como base a rotação interna do elemento, o qual vai criar um diferencial de pressão interna e vai permitir, né, o bombeamento, né, ou seja, o deslocamento do fluido. Você vai observar que você vai ter uma entrada angular para um deslocamento linear do fluido, né, embora você possa desse fluido aí fazer outras situações, né, inclusive para outros tipos de movimento, mas a base é justamente essa. Então, se você tiver uma maior rotação ou uma menor rotação, você vai ter maior quantidade de fluido ou menor quantidade de fluido. Se você tiver uma rotação muito elevada, você pode vir a desgastar os mecanismos da bomba e não ter eficiência no deslocamento do fluido. Ou seja, então a rotação ela não é infinita para o processo, ou seja, ela trabalha também dentro de uma margem boa ou ruim do processo, né? Então, por isso que entender a rotação é importante para os sistemas. Exemplo, você projeta um mecanismo que com a quantidade de polos, né, o motor, né, você projeta um motor que a quantidade de polos, a corrente que vai entrar, ele vai dar lá 1.200 RPM, monta no sistema, ele está dando ali 1.100, 1.150 RPM, ou seja, eficiência no processo também, ou seja, era para estar dando 1.200 RPM, mas por algum motivo ele não está chegando lá. A gente tem carga, tem massa nesse sistema, né? Ou seja, então pode estar levando em consideração atrito, peso dos elementos. Então aí mais um exemplo aí da importância da análise da rotação. Exemplo, você está num automóvel, né? O motor ele mostra lá uma faixa de rotação possível, né? Então à medida que você pisa no acelerador, né, que tem a injeção de mais fluido no motor a combustão, ou seja, aumenta a rotação, você também tem ali um limite, né? Então, se ele rotacionar demais, ele vai gerar problemas ao elemento, né? Então, você também tem limite de rotação ali no sistema. E assim acontece com vários outros elementos. Então, a rotação por minuto ela é um item, né, uma unidade importantíssima para análise eficiente desses mecanismos, né? Então são vários os mecanismos que utilizam aí rotação por minuto, né? No canal mesmo a gente já trabalhou vários e vários cálculos, análises aí tomando como base a rotação por minuto, desde bombas hidráulicas, compressores, processos de fabricação, enfim, várias situações que envolvem aí rotação por minuto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!